Senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhores servidores, telespectadores, internautas, em especial aqueles que nos assistem ao vivo pela página da Câmara no Facebook, bom dia. Na presente data de 20 de maio, às 9h20, para darmos início à 10ª sessão ordinária do ano 2020, solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença. Bom dia a todos. Estão presentes os vereadores Fernando da Ótica Original, Luiz Flávio, Arildo Batista, Valmir do Parque Meia Lua, Paulinho dos Condutores, doutora Márcia Santos, Patrícia Juliane, Juarez Araújo, Lucimar Ponciano, Paulinho do Esporte, Abner de Madureira e Sônia Patas da Amizade. Temos quórum, senhor presidente. Sob a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado para a pátria e para a comunidade a que servimos, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço a todos que se levantem para a execução do hino nacional brasileiro. Logo após, por gentileza, vereadora Lucimar Ponciano, proceda a leitura de um trecho da Bíblia.
Saudações a todos. Pelas amizades verdadeiras, fundamental nos momentos mais difíceis. Eclesiásticos 6, versículo do 14 ao 20. Um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou, descobriu um tesouro. Nada é comparável a um amigo fiel. O ouro e a prata não merecem ser postos em paralelo com a sinceridade da sua fé. Um amigo fiel é um remédio de vida e imortalidade. Quem teme o Senhor achará este amigo. Quem teme o Senhor terá também uma excelente amizade, pois seu amigo lhe será semelhante. Meu filho, aceita a instrução desses teus jovens anos. Ganharás uma sabedoria que durará até a velhice. Vai ao encontro dela, como aquele que lavra e semeia, espera pacientemente seus excelentes frutos. Terás alguma pena em cultivá-las, mas em breve comerás os seus frutos. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste, antes de propriamente darmos entrada aos trabalhos dessa sessão, quero comunicar a todos que o senhor prefeito municipal de Jacareí, Isaías José de Santana, em razão de a nossa cidade atingir a triste marca de 10 mortes pelo Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, decretou luto oficial no município por 3 dias. Assim, nesta oportunidade, quero externar que esta Casa Legislativa se solidariza com as famílias dos que perderam seus entes queridos acometidos por essa grave doença. Peço, então, às senhoras e senhores vereadores que se levantem para que prestemos as nossas homenagens a essas vítimas, fazendo 1 minuto de silêncio. Prestada essa homenagem, quero reforçar que o município de Jacareí tem adotado todas as medidas ao seu alcance para combater a disseminação dessa alarmante doença e que a Câmara Municipal de Jacareí também tem dado sua contribuição nesse sentido. Passaremos agora à fase da sessão ordinária, em que serão lidos e votados conforme disciplinado os expedientes dos vereadores. Antes, porém, informo que para a presente sessão foram protocolados 56 trabalhos, sendo 39 indicações, 7 moções, 8 requerimentos e 2 pedidos de informações. Solicito
ao primeiro secretário que faça a leitura das sínteses das moções apresentadas pelos vereadores. Moção número 72. Moção de reconhecimento e aplausos por oportunidade do transcurso do Dia Internacional da Enfermagem e do Enfermeiro, celebrado anualmente em 12 de maio. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 73. Moção congratulatória pelo transcurso do Dia do Gari, comemorado em 16 de maio. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção congratulatória pelo transcurso do Dia do Assistente Social, comemorado em 15 de maio. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 75. Registra o transcurso do Dia Internacional contra a Homofobia, 17 de maio. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 76. Registro transcurso do Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 18 de maio. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 77. Congratula a Rádio Mensagem pela realização no dia 15 de maio da Live do Bem, com a participação do padre Antônio Maria e irmã Grace Maria. Autoria, vereador Juarez Araújo. Moção número 78. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de congratulações, aplausos, apoio ao Sincomércio Regional de Jacareí, na pessoa do senhor Fawad Sayad Abdul Dayer, e a Associação Comercial de Jacareí, na pessoa do senhor Well Mohamed, extensiva a todos os comerciantes, pela luta visando a abertura dos comércios da cidade. Considerando que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 6º, preceita que são direitos sociais do cidadão brasileiro, sem prejuízo de outros, a saúde, o trabalho e a segurança, formando esse igualdade de importância, o sustentáculo e a sustentabilidade da sociedade brasileira, considerando o entendimento de todos da gravidade da pandemia da Covid-19, os danos municipais, os quais a classe econômica da cidade vem demonstrando atos de solidariedade. Porém, a quem se pensar ter um posicionamento do recomeço de vários comerciantes que querem ser parceiros, em especial na conscientização da população, nas resistências das medidas de prevenção contra o contágio do coronavírus. Considerando a expedição do ofício de número 36 de 27 de março de 2020, de lavra do gabinete da vereadora Lucimar Ponciano, apresentando sugestões e solicitando a flexibilização do comércio local para a manutenção de vários postos de trabalho, observadas respectivas restrições, e que até o momento não obteve resposta, considerando que ambos que essa Casa Legislativa, através do pedido de informação número 46/2020, solicitou o posicionamento do Poder Executivo e agora também do Ministério Público pela resistência à flexibilização do comércio.
considerando que o Supremo Tribunal Federal decidiu que os estados e municípios têm autonomia para adotar medidas de isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições do comércio, atividades culturais, circulações de pessoas, entre outras, independentemente de ordens contrárias do governo federal, considerando que o comércio está à mercê do posicionamento do Ministério Público, Judiciário e gestores das esferas governamentais, e todos devem entender que o sistema de distanciamento social apresentado não está tendo adesão do povo. E o comércio, que tem diálogo aberto e próximo ao seu cliente, ampliará a conscientização e proporcionar a progressão para o distanciamento social controlado, permitindo-se a reabertura do comércio em empresas de serviço de Jacareí, inclusive para autônomos profissionais liberais, e o comércio de rua mediante restrições no que couber. Em suma, a melhor estratégia política que trará bons resultados é a discussão com todos os autores nessa luta contra a pandemia. É preciso dialogar e traçar estratégia com o comércio, setores da gestão pública e o Ministério Público, que todos venham para essa roda de conversa, pois não dá para observar a resistência de flexibilização dos poderes. A preocupação maior será a pós-pandemia da Covid-19, que vai ocasionar destruição de mais vidas, sonhos e trabalhos. Como dizem os conselheiros eternos, o trabalho dignifica o homem. Feito esse registro, respeitosamente requeremos ao presidente dessa casa que sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Sala das Sessões, 20 de maio de 2020. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Não temos mais moção, senhor presidente. Solicito à segunda secretária que faça a leitura das sínteses dos requerimentos protocolados para essa sessão. Requerimento número 115. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a concessionária Rota das Bandeiras, solicitando a instalação de placas na rodovia Dom Pedro I, indicando o acesso aos bairros Jamique e Figueira, em Jacareí. As referidas placas deverão ser instaladas na saída para Jacareí, na região do conjunto 22 de abril, no local indicado nas fotos anexas. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Sala das Sessões, 20 de maio, vereador Valmir Parque do Meia Lua. Senhor presidente, foi solicitado votação. Presidente, favor, esse requerimento é por causa que tem lá, quando vai para o 22 de abril, aí o pessoal vai para Figueira, chega lá, não tem a placa. Então, conforme não está asfaltado onde vai para o 22 de abril, está asfaltado onde vai para Figueira, eles entram para Figueira, só que não é lá. Só que aí tem caminhão, tem ônibus, o pessoal estranho. Então, eu gostaria que a Rota das Bandeiras colocasse uma placa lá indicando aonde que vai para Dom Pedro e aonde que entra para Figueira. Porque está dando transtorno muito grande lá, já faz tempo que estou fazendo isso, e não acontece de colocar essa placa. Lá não é problema da prefeitura, é problema da Rota das Bandeiras colocar essa placa lá indicando para onde que vai para Dom Pedro e também aonde que vai para Figueira. Peço o voto favorável dos vereadores. Requerimento 115, em votação. Vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento 116. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiada a JTU Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando que todos os ônibus da linha circular 3 adentrem no bairro Lagoa Azul.
Recebemos várias reclamações de moradores do bairro Lagoa Azul, relatando que foram prejudicados devido à transferência do atendimento da unidade Pronto Atendimento, UPA, do Parque Meia Lua para a Santa Casa de Misericórdia. Os moradores mencionam que são dependentes do transporte público para buscar atendimento na Santa Casa de Jacareí e salientam que são poucos horários em que os ônibus entram no referido bairro. Diante de todo o exposto, solicitamos que todos os ônibus que fazem a linha circular 3 possam adentrar ao bairro Lagoa Azul para ajudar a grande população que reside na região, de cerca de 700 famílias, incluindo os bairros Lagoa Azul 1 e 2 e Bairro do Poço. Registramos, por fim, que se tratam de bairros distantes e que os moradores que buscam atendimento na Santa Casa muitas vezes precisam ir caminhando até o Parque Meia Lua para esperar pelo ônibus. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da Jacareí Transporte Urbano Limitada e, antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua, senhor presidente, foi solicitado votação. Presidente, por favor. Esse requerimento é para todos os ônibus da circular 3 entrar até Lagoa Azul. Conforme diminuiu os horários do ônibus por causa do coronavírus, não tem mais o posto médio do Parque Meia Lua, eles têm que vir da Lagoa Azul até o Parque Meia Lua, depois chegar aqui no Mercadão, vir a pé aqui na Santa Casa. Então está sendo um transtorno muito grande para os moradores. Então eu gostaria que a JTU pusesse os ônibus, todos os ônibus, para ir até Lagoa Azul, que não dá nem 2 minutos de ônibus indo lá, dá 1,5 km mais ou menos. E aí vai favorecer a Lagoa Azul 1, a Lagoa Azul 2 e o pessoal da Barra do Poço. Então eu gostaria que eles entendessem essa situação, porque o povo sofre muito para andar a pé daquele pedaço lá. E quando eles tinham o posto Parque Meia Lua, eles vinham de bicicleta. Hoje não vem mais. Eles não têm onde deixar a bicicleta e vêm até o Parque Meia Lua, depois vem do Mercadão até aqui na Santa Casa. Peço o voto favorável dos vereadores e espero que a JTU vai atender esse nosso pedido. Requerimento 116 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento número 117. A EDP solicitando substituição de poste de madeira que apresenta risco de queda em razão de sua base estar comprometida devido à proliferação de cupins na Rua 5, no bairro Bela Vista 2, em Jacareí. Autoria, vereador Valmir Parque do Meia Lua. Requerimento 118. Ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a intensificação de rondas policiais ostensivas no bairro Chácaras Reunidas e Igarapés. Autoria, vereador Fernando da Ótica Original. Requerimento número 119. Requer informações ao Poder Executivo, Ministério Público do Estado, Procuradoria Assuntos Estratégicos, doutor João Paulo Poggio Ismânio, acerca da flexibilização e abertura do comércio nas cidades, com o cenário de controle nas ações preventivas e protetivas, minimizando a pandemia Covid-19. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Requerimento número 120. Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 6º, preceitua que são direitos sociais do cidadão brasileiro, sem prejuízo de outros, a saúde, o trabalho e a segurança, formando estes em igualdade de importância, o sustentáculo da sustentabilidade da sociedade brasileira. Considerando o papel fundamental do Ministério Público, órgão autônomo, tão como os poderes executivo e legislativo, e a obrigação conjuntamente deve ser de composição, mesmo diante de resistência, preconizar os direitos e as necessidades do povo. Isso requer permanente diálogo para preservar a sociedade de observar trocas de forças contrárias à emergência atual e outros registros que atravancam o desenvolvimento econômico social inerentes à política pública pela morosidade das devolutivas das autoridades dos poderes. Considerando que a preocupação número 1 é a saúde, mas que há danos na pandemia Covid-19 afetam também o desenvolvimento econômico, em especial os microempresários que têm despesas e estão sem nenhuma porta de entrada para minimizar os prejuízos, com grandes riscos de demissão de funcionários e de perda do ponto comercial, que outrora foi e continua sendo um investimento em manutenção de sua família
e, consequentemente, de seus empregados. Considerando que uma alternativa é a união dos poderes do nosso país, em especial no estado de São Paulo e municípios, pois há de se pensar no pós-pandemia Covid-19, tendo ciência do panorama de desemprego, depressão, suicídio, dependência química e crescimento do público de vulnerabilidade social das cidades. Considerando que a cidade de Jacareí possui atualmente 26 leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, na rede pública de saúde e que a unidade de pronto atendimento, UPA, Dr. Telmo de Almeida Cruz, na região central, passará a contar com mais de 30 leitos de UTI. Considerando que a nossa cidade providenciou a montagem de um hospital de campanha para ampliar o número de leitos de UTI para atender casos de coronavírus, Covid-19, com a capacidade para mais de 60 novos leitos. Considerando que a Prefeitura de Jacareí expediu boletim no dia 14 de maio, informando que no município há 88 casos confirmados e 8 óbitos de coronavírus, demonstrando a responsabilidade e controle por parte da gestão municipal. Considerando a expedição ao prefeito Dr. Isaías Santana do ofício número 036, de 27 de março de 2020, do pedido de informações número 46/2020, de lavra do gabinete da vereadora Lucimar Ponciano e de manifestação do Sincomércio e CDL Jacareí, ambos apresentando sugestões e solicitando a flexibilização do comércio local para a manutenção de vários postos de trabalho. Observadas as respectivas restrições, entretanto, não obteve resposta até o momento. Considerando a progressão da patologia Covid-19, conjuntamente com o apelo de muitas instituições para o isolamento social, o clamor de fique em casa e o distanciamento social, porém o controle foi possível por 10 dias. Deste período para cá, o povo está nas ruas, as crianças fora das escolas brincando em grupos, filas imensas nos bancos e lotéricas, especialmente nos dias de pagamento ou para se retirar o benefício do governo. Os grandes supermercados, que oferecem de tudo, não somente alimentação, foram mais organizados e fizeram correção nas mercadorias. Deixa eu respirar, né? Considerando que em nossa cidade temos 3 grandes empresas de cerveja que estão convocando horas extras e vendendo bebida alcoólica, como se fosse final de ano, sendo assim consumo e encontros nas residências. Considerando que a conscientização não está atingindo o resultado esperado para se proteger e salvar vidas, incluindo as famílias do pequeno, médio e grande empresário, visto o índice de desemprego e a insegurança para se recuperar as perdas, pois as despesas foram contínuas. Eu vou pedir licença para tirar a máscara, porque ler esse texto está me dando falta de ar. Pelo amor de Deus. Considerando que a conscientização não está atingindo o resultado esperado para se proteger e salvar vidas, incluindo as famílias de pequeno, médio e grande empresários, visto o índice de desemprego e insegurança para se recuperar as perdas, pois as despesas foram contínuas, e a rede pública deverá ampliar o atendimento para depressão e vulneráveis de dependência química, tão como o aumento de boletins de violência doméstica e sexual de crianças e adolescência, que é prioridade absoluta pela legislação federal, Estatuto da Criança e do Adolescente. Considerando que o Supremo Tribunal Federal decidiu que os estados e municípios têm autonomia para adotar medidas de isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e circulação de pessoas, entre outras, independentemente de ordens contrárias do governo federal. Considerando a expedição do ofício número 036, de 27 de março de 2020, de lavra do gabinete da vereadora Lucimar Ponciano, apresentando sugestões e solicitando a flexibilização do comércio local para a manutenção de vários postos de trabalho, observadas as respectivas restrições e que até o momento não obteve resposta. Concomitantemente, o Sindicato e a Associação do Comércio da cidade e movimentos de comerciantes estão desesperados, pois cada vez mais estão se endividando e percebendo a sombra da demissão. Considerando que a operacionalidade de outras atividades comerciais e de serviços instalados nos municípios, que não aquelas elencadas como permissionárias nos decretos ou em outras normas estaduais ou federais, não diferem daquelas que possuem permissão para funcionar de forma restrita e controlada.
condicionados ao distanciamento social, com a priorização de atendimentos em horários agendados, mantendo distância entre as pessoas e com atenção especial à higienização e desinfecção de ambientes e, considerando a responsabilidade do prefeito, primeira autoridade da cidade com obrigação de se pensar no bem-estar dos cidadãos e que neste ato de gestão possui a legitimidade somada à vontade popular e deve ser intrínseca à ação do Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria para alcançar um resultado salutar do que pede a Constituição na priorização da saúde, segurança e trabalho, que adere o mínimo para a dignidade e satisfação da família. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado o excelentíssimo doutor José Luiz Berdinarski, promotor público de direito do consumidor e cidadania, para que, diante da visibilidade, pesquisas e a diminuição do isolamento social, inclusive das pessoas de risco, meios de transportes lotados, filas enormes sem distanciamento social, nos estabelecimentos autorizados para funcionamento, podendo-se considerar investir mais na conscientização das pessoas e com mais estabelecimentos comerciais abertos, haverá pontos de fomento, a necessidade de se atender às medidas de prevenção e proteção contra o Covid-19. Primeiro, agenda de forma urgente reunião, conversa com esta instituição e o Poder Executivo, pois essa classe que emprega e contribui com o orçamento público precisa ser ouvida e estudar estratégias que muito somarão às ações advindas por decretos das esferas públicas. Segundo, que apresente fundamentadamente impedimentos para a imediata transição do sistema de distanciamento social, ampliado para distanciamento social controlado, permitindo-se a reabertura do comércio e das empresas de serviços em Jacareí, inclusive os autônomos, profissionais liberais e o comércio de rua, mediante a restrição. Cabe reconhecer que o desafio do Poder Executivo é a fiscalização efetiva, e neste caso, corpo a corpo, e esta proximidade, o cliente é amigo e pode ouvir. Isso será uma economia para a rede pública em publicidade. Temos a ciência de que a necessidade é de se ter o distanciamento social ampliado para o distanciamento social controlado, permitindo-se a reabertura do comércio e de empresas de serviços em Jacareí e outras cidades, com planejamento execuível para a população. Há de se preocupar com o pós-pandemia Covid-19. Contudo, chamar as instituições que representam o comércio e me coloco à disposição a formar uma comissão especial do Covid-19 de desenvolvimento econômico e social e juntos apresentar um regramento de horário de funcionamento específico, pois os comerciantes devem participar desta campanha de salvar vidas. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos do excelentíssimo doutor José Luiz Berdinarski, promotor público de direito do consumidor e cidadania, e antecipando agradecimento pela atenção dispensada, subscrevemos. Vereadora Lucimar Ponciano, senhor presidente, foi solicitado votação. Senhor presidente, eu gostaria de salientar que eu fiz 2 requerimentos para o Ministério Público. O Ministério Público Estadual, né, que é quem tem um controle maior sobre o Estado de São Paulo, e também internamente ao nosso promotor, doutor Luiz Berdinarski, por conta que a gente está vendo o desespero do comércio e ninguém senta para conversar. O Ministério Público tomou um posicionamento contra a flexibilização do mercado por conta da demanda expressiva da saúde. E, inclusive, eles mandaram um recurso para a Regional de Taubaté, que inclui a cidade de Jacareí, de R$ 1.180.019,52. A gente está vendo várias verbas vir para a cidade, mas para a saúde. Mas a minha preocupação é o estado que já chegou de crise no comércio e a gente não vê nenhuma iniciativa de unir o comércio para fazer campanhas, porque a gente está vendo que distanciamento e isolamento social não foi acatado pela população e está diminuindo. Requerimento 120 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Próximo requerimento. Requerimento 121. A EDP solicitando poda de segurança das árvores localizadas no entroncamento da Avenida Vale do Paraíba com as Ruas das Papoulas, entre os números 12 e 56 no Parque Santo Antônio, em Jacareí. Autoria, vereador Juarez Araújo. Requerimento 122. A Vivo solicitando providências para solucionar problema enfrentado pelos moradores na altura do número 4 da Rua 12 de Março, no conjunto 22 de Abril, em Jacareí, onde os cabos da rede de telefonia estão baixos. Autoria, vereador Valmir Parque, do Meia Lua. Senhor presidente, não há mais requerimentos.
Os requerimentos foram apreciados na forma regimental. Solicito à segunda secretária que faça a leitura das sínteses dos pedidos de informações protocolados para esta sessão. Pedido de informação número 54. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informação acerca dos cadastros do programa Minha Casa Minha Vida, realizados pela Fundação Prolar de Jacareí no período de 2009 a 2020. Primeiro, quantos munícipes foram cadastrados no programa Minha Casa Minha Vida no período de 2009 a 2020? Segundo, quantos munícipes cadastrados no programa Minha Casa Minha Vida receberam auxílio aluguel no período de 2009 a 2020? Terceiro, quantos munícipes cadastrados no programa Minha Casa Minha Vida estão recebendo auxílio aluguel atualmente? Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Senhor presidente, foi solicitado votação. Presidente, por favor. Eu fiz pedido de informação que eu quero saber quantas pessoas está cadastrado Minha Casa Minha Vida, quantos está recebendo, porque tem muita gente na cidade de Jacareí esperando essa casa, essas casas aí há muito tempo e não sai. E eles cobram na rua. Vereador, como é que a gente faz isso aí? Nós não aguenta pagar aluguel mais. Quem está no auxílio, tudo bem. Quem não está com um problema seríssimo na nossa cidade de Jacareí. Isso aí serviria também para o governo federal, governo federal e governo do estado ajudar a pessoa de Jacareí, porque ninguém aguenta aqui. O prefeito não aguenta fazer casa popular. Tem que ser com eles. Então, eles têm que mandar verba para a cidade para salvar esse povo que está morando em área complicada e quem paga o aluguel da nossa cidade de Jacareí. Então, peço voto favorável aos vereadores. Eu quero contribuir com esse pedido de informação do vereador Valmir. E agora, com essa questão da pandemia, com o desemprego, o auxílio emergencial não dará conta de ajudar a pagar os aluguéis. E tem muitas famílias que já estão sendo despejadas com crianças para a rua. Então, o município também não tem, eu acho que uma reserva para dar conta da demanda de auxílio aluguel. Então, é muito crítico mesmo essa questão de projetos de habitação de interesse social. Agora entrou mais essa emergência, que são as famílias, que não estão conseguindo pagar o aluguel, estão sendo postas para a rua. Em votação, pedido de informações número 54. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informação número 55. Considerando que este vereador vem sendo cobrado pelos moradores do Conjunto 22 de Abril, solicitando providência referentes a restos de chumbo que em dias quentes ficam queimando no interior da empresa Tonole do Brasil, Indústria e Comércio Limitada, localizada na rodovia Dom Pedro I, quilômetro 10, no bairro Paraty do Meio. Considerando que em época de chuvas, resíduos destes produtos tóxicos acabam caindo no rio Jaguari e desembocando no rio Paraíba do Sul. Considerando que no dia 15 de maio de 2020, este vereador esteve no local, conforme foto anexas, novamente constatando o problema e os sérios riscos que essa situação oferece à população e ao meio ambiente. E considerando que, conforme a resposta da Prefeitura, o município propôs ação civil pública contra a empresa por não estar cumprindo o pactuado, uma vez que, a cada dia que passa, a situação vem se agravando. Requeiro, excelentíssimo senhor presidente desta Casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informações. Primeiro, qual o posicionamento da Prefeitura Municipal de Jacareí em face do crime ambiental que continua sendo cometido pela empresa? Segundo, além da ação civil pública já proposta, existe outra providência que a Prefeitura possa tomar com vistas a reduzir os danos causados ao meio ambiente? Ao aguardo de manifestação, subscrevo. Vereador Valmir Parque do Meia Lua. Senhor presidente, foi solicitado votação. Presidente, por favor. No dia 15, os moradores me ligaram para mim do 22 de abril, estive na porta lá, tirei foto para fazer pedido de informação. Está muita fumaça, essa fumaça do chumbo vai no 22 de abril, o povo não aguenta mais essa situação e também essa água que passa lá, joga no rio Jaguari,
vem para o Rio Paraíba contaminando a água, mas ninguém, o meio ambiente não vai fazer nada. E eu não vou fazer porque eu não posso fazer. Meu serviço é esse. Então eles tinham que tomar essa providência. Porque além de estar contaminando as águas, o povo do 22 de abril está sendo prejudicado. Me ligaram, eu estive lá, está cheio, pega fogo no chumbo e sai aquele fumação. Então mandar o pessoal lá morar lá, o pessoal do meio ambiente morar lá no 22 de abril para ver a situação, porque eles não aguentam mais. Então peço o voto favorável dos vereadores. Senhor presidente, só também colaborando com o requerimento do vereador Valmir, do Parque Meia Lua, dizer que esse é um dano ambiental deixado pela empresa Tonoli e há muito tempo. Essa empresa é uma empresa antiga na cidade, que produzia baterias, chumbo, e o chumbo ele é um material que contamina os mananciais, contamina o curso do rio e ao mesmo tempo ele é um produto altamente cancerígeno. Quando essa fumaça, quando esse resíduo fica expondo a comunidade, corre-se o risco, evidentemente, de causar danos ao meio ambiente e à saúde das pessoas, né? Então é uma preocupação que eu acho que a Secretaria do Meio Ambiente precisa ter, e aqui vai envolver não só a Secretaria do Meio Ambiente, mas também a CETESB, porque é um dano ambiental monstruoso no solo da nossa cidade, que tem prejudicado a comunidade lá do entorno. Viu, Valmir? Ainda, além do 22 de abril, tem uma clínica que atende as pessoas ali em frente, que é o Jovem Ebenezer, e que também é prejudicada por conta desse resíduo que a empresa deixou. Também quero contribuir nesse projeto, lembrando que essa empresa Tonoli, ela foi interditada pela juíza em 2001. Então, há 19 anos rola esse processo. E no dia 7 de março de 2019, através do pedido de informação 38 de 2019, que eu e o vereador Valmir fizemos à prefeitura, eles responderam, mas não responderam o que a gente esperava, que era o quê? Nós anexamos um decreto número 59.263, de 5 de junho de 2013, do governador Geraldo Alckmin, que tem lá um fundo que apresenta emendas para as áreas contaminadas do município. E, no entanto, na resposta do pedido de informação, não veio se eles vão atender, se vão fazer algum projeto. E, além do que foi falado, não é só a comunidade próxima. Lembrando que tem um córrego ao lado que escorre para outras regiões da cidade que recebem essa contaminação. Então, nós estamos aguardando posicionamento para ver o que o Ministério do Estado de São Paulo, que está no Ministério do Estado de São Paulo, esse projeto, o que andou de 2019 para cá. Do meio ambiente, nós vimos que não tomaram a iniciativa que a gente esperávamos. Agora, vamos observar se no Estado de São Paulo o Ministério Público fez alguma coisa, que tem que pagar pelos danos ambientais. Senhor presidente, quero colaborar também. Há muitos anos, né, a gente luta para que aconteça algo naquele local, seja feita a limpeza. Quantas pessoas não ficaram doentes naquele local? E, além de tudo, tem pessoas recorrendo na justiça até hoje para receber daquela firma. Conheço 2 pessoas que estão doentes e não conseguiram receber até hoje. Já fazem mais de 20 anos já e elas têm essa pendência com essa empresa. Temos sim que tomar uma providência, claro, e as autoridades competentes atuar com mais eficácia para a gente poder limpar aquele local, porque está causando muitos danos aos moradores ali daquela região. Senhor presidente, também queria colaborar. Na realidade, essa empresa matou dezenas e dezenas de trabalhadores, né, e ainda continua lá naquele local. Por isso que hoje nosso país está desse jeito. E, infelizmente, as autoridades não tomam posicionamento, o Ministério Público não toma posicionamento. E é revoltante. Essa semana foram lá, CETESB, lá no meio ambiente, ali no remédio, na chácara de um morador ali, e já para multar o morador, porque ele estava mexendo no córrego com a enxada. E essa situação, né, quantos anos está ali? Trabalhadores que perderam sua vida, né? E, infelizmente, é uma responsabilidade muito grande de não se fazer nada em relação àquilo ali. Vai esperar mais quantas pessoas morrer para tomar uma providência? Senhor presidente,
Faz anos que a gente cobra isso, né? Os vereadores da casa. Enfim, agora o que me chama a atenção é o quê? É que a gente não vê o posicionamento do administrador da cidade. O pai da cidade não fala, não se posiciona. Então, fica difícil. A Secretaria, por exemplo, de Meio Ambiente, qual é a providência que a Secretaria de Meio Ambiente está tomando nessa situação? Está em processo, não sei o quê. Tem que fazer provocação, gente, tem que provocar a situação para que a situação possa ser resolvida. Esse trecho ali da Tonoli é um trecho tão conflituoso que ali o pessoal reclama de asfalto, o pessoal reclama de pó, e agora o pessoal reclama dessa contaminação com relação ao que foi exposto aqui. Quero encaminhar meu voto favorável. Pedido de informações 55 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Não temos mais pedido de informações, foram todos apreciados na forma regimental. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Votos de pesar de Francisco Martinez Moreno, o Quinho da Feira, formulado pela vereadora Lucimar Ponciano, e Osmar Gonçalves de Souza, formulado pelo vereador Juarez Araújo. Em memória dos entes queridos, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio.